Olá, pessoal! Hoje nós vamos apresentar mais um Influencer Powercast. A pedido da nossa amiga Viviane Rodrigues, lá da Inglaterra, nós vamos entrevistar hoje a nossa maravilhosa Helenilce Lopes. A Helenilce, ela é esposa do Wesley, mãe de 6 filhos, 3 biológicos e 3 do coração. Ela é escritora, palestrante, inclusive na próxima semana vai lançar um livro. Como que é o nome do seu livro? Chamadas para Gerar. Chamadas para Gerar. E eu sou Regiane Borges, eu que nesse privilégio, neste lugar agora, de apresentar essa maravilhosa, que iniciou um projeto dentro de uma unidade de acolhimento e conseguiu adotar 3 crianças. É com você agora, Nilce. Muito boa tarde, boa noite para vocês. Não sei se você vai ver a gente de dia ou se é à noite, mas quero dizer que é um privilégio muito grande estar aqui, fazer parte desse momento tão especial, que eu sei que vai edificar a sua vida, vai trazer luz. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, né, sobre essa história tão linda, que é a minha história, que nasceu primeiro no coração de Deus. Então, vamos lá, né? Vamos. Quando eu tinha mais ou menos 1 ano de casado com meu marido, nós fomos num evento de uma igreja, qual a gente participava, e lá nesse evento era um evento de casais. E aí o pastor convidou para ir à frente para pegar uma casinha com os filhos, sabe aqueles bonequinhos de plástico? Aqueles lá. Ele falou: quero chamar todos os homens para vir aqui à frente e você vai pegar uma casinha e os bonequinhos de plástico que vai demonstrar os filhos, a quantidade de filhos que você gostaria de ter. E ali meu esposo indo, só que ao invés dele chegar lá e pegar a quantidade de bonequinhos que ele queria, ele fez uma pergunta para Deus. Ele falou: Deus, quantos filhos que o Senhor tem para nós? Lembrando que ali a gente não tinha nenhum filho ainda. E aí Deus falou com ele: eu tenho 6 filhos para você. E aí ele pegou uma casinha pequenina e 6 bonequinhos daquele para colocar dentro da caixinha. Gente, pensa que esses bonequinhos quase não coubem na casa. Quando ele chegou lá no banco, que eu vi a casinha com 6 bonequinhos, eu falei para ele: eu acho que você contou errado. E aí ele olhou para mim e falou: não, eu peguei a quantidade de bonequinhos, de filhos que Deus falou no meu coração. E ali Deus falou para ele que seriam 6 filhos. Uau! E com o passar do tempo, pensei comigo assim: eu vou esperar então um tempo bom, né? Vou desfrutar o casamento, para depois eu começar a maternidade, porque vai ter menino, viu? Passou o tempo, 1 ano de casado, 2, 3. Quando eu tinha 4 anos de casado, eu engravidei do meu primogênito, Davi, que hoje ele já está com 17 anos, está fazendo 18 agora, em julho ele faz 18. Quando passou mais ou menos 2 anos e meio, eu engravidei da Lara, que hoje ela está com 14. Esse mês agora, dia 22, ela faz 15 anos. E aí, quando tinha 2 anos e meio, eu dei um intervalo, engravidei e perdi. Tive um aborto espontâneo e o médico falou: não, você não tem nenhum tipo de problema, né? Você não teve dificuldade para engravidar, porque realmente não era para vir. Aí pode dar sequência aí, porque vai dar certo. Eu esperei mais um pouquinho, engravidei de novo e perdi. Só que essa última perca foi bem difícil, né? Porque eu já estava um pouquinho mais de alguns meses, tive que fazer a curetagem, então teve um transtorno, foi meio complicado. E aí eu quis esperar um tempo, e meu esposo falou: não, vamos aguardar então um tempo maior. E nós aguardamos ali por 1 ano. E aí 1 ano depois eu engravidei do João, que é o meu caçula dos meninos, e hoje ele tá com 11 anos. Ok, tive os 3 filhos e falei pro meu marido, falei: agora eu quero operar. Porque eu já, na verdade, eu tive 5, perdi 2. Falei: eu quero operar porque as percas, teve um transtorno, foi difícil e eu quero encerrar. E meu marido é muito tranquilo, muito amoroso, muito manso. E ele falou pra mim: mesmo? E aí ele falou com ele mesmo, né? Ele, Deus. Ele falou: Deus, mas o Senhor falou pra mim que o Senhor teria pra nós 6 filhos. E ela quer operar? E ele falou com Deus só. Ele falou: então tá bom, se você quiser operar, você pode operar, né? Na época era burocrático para operar. Eu tinha que ir em cada maternidade, né, buscar lá, que eu tive os partos cesáreos, e tinha toda essa correria. Assinar documentos. Assinar os documentos. Ele falou pra mim: você pode operar,
mas eu não quero fazer essa correria aí não, vou deixar para você fazer. Beleza. Aí eu fui, corri atrás das documentações, e ali quando eu tive o João, eu operei, né? Com o passar do tempo, só fazendo uma observação para você, Deus tinha um sonho para nós, né? E esse sonho era de ter 6 filhos. Eu quero te falar algo. Quando Deus tem um sonho para nós, esse sonho ele vai se cumprir na nossa vida. Talvez a gente pense que é de um jeito, mas é de uma outra forma. Ele sonhou, essa história minha hoje, eu vivo um sonho que nasceu primeiro no coração de Deus. E é tão poderoso viver, né? Você viver aquilo que o Senhor sonhou. Quando o João, meu caçulinha, já estava com 3 anos de idade, eu acordei um dia pela manhã e meu coração assim, incendiado, meu coração, eu acordei diferente. Sabe quando você acorda com o seu coração queimando? Parece que você queimou. Quem já queimou num ferro aqui? Sabe aquela queimou assim, doída, ardido? Eu acordei assim. E aí eu fui lá no escritório do meu marido e falei pra ele, amor, hoje eu acordei diferente. Ele falou, com o quê? Eu falei, o meu coração tá queimando assim, um desejo de pregar a palavra de Deus para aquelas crianças assim que ninguém quer. E a gente já fazia esse trabalho, eu já fazia esse trabalho dentro da igreja. Ministrava para muitas crianças, né? No encontro, na célula, eu já fazia esse trabalho. Eu falei para ele, falei, não, mas eu amanheci com um desejo de ministrar a palavra de Deus para aquelas crianças que ninguém quer, que não tem pai, que não tem mãe. E nascia ali um desejo no meu coração de ministrar essa palavra. E aí eu falei para ele falou, mas aonde que estão essas crianças? Eu falei, vamos olhar? Aí nós fizemos uma pesquisa ali na internet, no Google, e coloquei ali, né? Acho que é abrigo, vamos procurar? Aí nós colocamos unidade de acolhimento. E aí apareceu 2 telefones aqui em Goiânia. E aí nós ligamos em um, não atendeu, nós ligamos no outro e atendeu. E eu liguei, e é incrível que quando Deus ele vai colocando no seu coração os sonhos do coração dele, ele já meio que coloca tudo conforme que é para ser. Eu pensei, gente, unidade de acolhimento é um lugar que você não entra assim para ver as crianças são guardadas sob segredo de justiça. Então não é um lugar que você chega, né, e vai entrando. E Deus falou no meu coração, você vai entrar lá levando ajuda, porque a unidade de acolhimento é um lugar que precisa de ajuda. Eles precisam de alimento, eles precisam de fralda, eles precisam ali do Todd ao saco do lixo, de ajuda, né? E na época essa unidade de acolhimento, ela tinha 70 crianças ali dentro. Então tinha muita criança. Então imagina, é a casa delas. O abrigo é o lugar onde elas moram. Elas amanhecem, anoitece, vai para a escola, retorna. Então é muitas alimentações ali no dia. E Deus colocou, você vai levar a fralda, o arroz. E aí eu comecei. Eu liguei para a moça lá, combinei com ela um horário e fui. E aí eu comecei a ir para ajudar, né? Levando as coisas, ajudando. E aí, quando foi um dia, eu falei assim, olha, eu não quero só ajudar trazendo a comida, mas eu quero trazer a palavra de Deus para a vida dessas crianças. Agora, essa unidade de acolhimento, ela era uma unidade pública, né? Então, é uma unidade que não pode você falar de religião, né? É laico. Então, você precisa de estar ali ajudando, mas não pode ter esse acesso, né, de falar essas coisas. E aí, com o passar do tempo, eu fiz uma oração, falei, Deus, eu quero que o Senhor me dê uma oportunidade para eu me reunir com essas crianças e não só trazer o alimento, mas eu gostaria de realizar com elas uma reunião aqui com elas, né, que a gente chama de célula de criança. E aí voltei lá novamente para me reunir com a coordenadora e comecei ajudando alguns meses. Depois eu falei para ela, falei, olha, eu faço um trabalho com criança que é tão precioso, as crianças ficam calmas, as crianças se alegram, as crianças dormem melhor. Ela falou, mesmo? Eu falei, mesmo. E o que você faz? Eu conto umas histórias, né? E essas histórias é tudo na linguagem das crianças, né? É lúdico, a gente traz alguns visuais. E ela falou, mesmo? Ela falou, mas não pode falar de religião aqui. Eu falei, não vou falar. Eu só vou falar de Jesus. Aí ela falou, não pode. E eu fui. E no primeiro dia que eu fui fazer essa célula, eu me lembro que eu fui com meu coração tão cheio de vida e de alegria de estar indo naquele lugar. E eu não sabia que lá dentro estava guardado mais 3 filhos
né? Isso é uma história que eu conto assim, que eu fico impactado com Jesus. Ele gerou um desejo no meu coração para eu ir lá, mas lá estavam os meus filhos que faziam parte do sonho que ele tinha para minha vida. E o Senhor é lindo. E aí nós fomos, eu levei umas 20 mulheres nesse dia. Fizemos uma noite muito especial. E aí a gente perguntou para a coordenadora, né? O que as crianças estão com vontade de comer? Eu me lembro que ela disse assim, olha, eles gostam muito de macarrão, mas poderia fazer assim vários tipos de molhos, trazer outras coisas para fazer self-service. Eu falei, deixa comigo. E nós organizamos e nós fomos nesse dia para fazer esse evento, né? A gente chama de convivência comunitária. Todas as crianças da unidade de acolhimento, elas têm o direito de ter essa visita, porque elas não estão presas, elas precisam de conviver. Mas essa convivência é algo que precisa ser tudo com responsabilidade. Nome, documentação, uma autorização que é feita pelo Juizado da Infância e Juventude, não é qualquer pessoa e não é de qualquer maneira. Eles são bem criteriosos e tem que ser criterioso mesmo, né? E aí nós organizamos e fomos. E foi muito interessante que nessa primeira célula nós levamos todas as mulheres foram com um laço no cabelo, bem lindo, a gente foi bem colorida e fizemos uma noite muito especial. E aí nós demos o lacinho para cada uma das meninas que estavam lá. E a gente era muita. E aí o que aconteceu? No finalzinho, né, quase indo embora, chegou lá em mim uma menininha muito linda, do olhinho esverdeado, que chama Maria Eduarda. Aí ela chegou lá em mim e falou, tia, eu amei todas as tias, mas a senhora é a mais linda. E todo mundo ganhou lacinho, eu não ganhei. Eu quero seu lacinho, a senhora me dá? Dou. Aí eu tirei meu lacinho, dei pra ela, uma menina muito esperta, linda. 11 anos de idade que ela tinha na época. E aí eu dei o lacinho pra ela e finalizamos ali aquela comunhão e nós fomos embora. Pra glória de Deus, foi um sucesso. O que aconteceu naquela noite? As crianças dormiram igual um anjo. Foi um momento muito poderoso. E toda a unidade de acolhimento, eles fazem um relatório, né, contando como que foi a convivência, as crianças ficaram agitadas, se não. E graças a Deus o nosso relatório foi bem favorável, né? No outro dia a coordenadora falou, olha, todos os educadores que estavam aqui, eles ficaram encantados com que vocês têm domínio com as crianças, foi um ambiente muito bom. As crianças dormiram em paz e nós gostamos muito. Você gostaria de voltar na semana que vem para fazer a reunião de novo? Falei, claro que sim. E aí, só para resumir essa parte, Deus é tão bom que Ele nos deu a oportunidade de estar ali toda quarta-feira à noite. E aí, na segunda semana que eu fui, né, para poder fazer a célula, quem estava lá? Aquela menininha linda que eu dei o laço. E aí ela chegou para mim e falou assim para mim, tia, eu gostei tanto da senhora. Isso já era mais ou menos ali no meado de outubro, mais ou menos no mês de outubro isso. Ela falou, queria tanto pedir um favor para a senhora. Eu não tenho padrinho ainda, vai chegar o Natal, eu não gostaria de ficar aqui. Eu queria muito ser apadrinhada. E eu não sabia nem o que era apadrinhamento. Falei, gente, o que é apadrinhamento? 100 vezes essa história eu chora, mas é porque realmente... Eu posso ouvir 100 vezes que eu acho que eu vou falar 100 É porque vezes. realmente é algo assim que nasceu assim no coração do Senhor, E a gente né? conhece adulto, conhece todo mundo. Exatamente. Aí vai lembrando, né? É? E aí eu falei pra ela, mas o que é apadrinhamento? Aí ela foi me explicar, me deu uma aula jurídica do que era o apadrinhamento. E era recente, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, o apadrinhamento. Exatamente. O que é o apadrinhamento? O apadrinhamento, você tem vários tipos de apadrinhamento. Tem um apadrinhamento financeiro, tem um apadrinhamento que você leva a criança no final de semana e devolve, pega sexta e devolve domingo. Tem um apadrinhamento que você pega para as férias toda, né? Tem um apadrinhamento que você pode pagar uma escola, pagar um inglês, né? Que é um apadrinhamento afetivo, com o objetivo de ajudar aquela criança sem ter interesse de adotar. Não é só levar para Não. casa, então ela pode ajudar financeiramente ela lá, estando lá. Tem pessoas que apadrinham o seguinte, quer pagar uma escola boa, quer pagar um inglês, Entendi. né? É aquela criança, um padrinho é alguém que ela pode contar. É alguém que mesmo que ela for adotado, você pode continuar apadrinhando aquela criança se os pais autorizarem, Entendi. né? E para eles que estão ali na unidade de acolhimento é muito importante, porque eles estão ali e eles não têm ninguém que eles podem contar. É uma madrinha para ligar lá. Você pode ligar como Pra se madrinha importar com que eles. se importa com eles, né?
E ela me deu uma aula, eu cheguei lá em casa e falei pro meu marido, amor, hoje eu recebi um convite, né? E eu vou te explicar aqui. Uma menininha linda, assim, assado, pediu pra apadrinhar ela, chama Duda, tem 11 anos. E na hora que eu falei pro meu marido, o olho dele brilhou assim, ó. Brilhou. Ele falou, mesmo? Mas que maravilha, mas vamos apadrinhar. Eu acho que é uma grande oportunidade da gente apresentar pra ela o que é uma família. Eu acho que aqui ela vai saber, vai conhecer os meninos, vai ver o que é uma casa. Isso é muito precioso, vamos sim. Aí quando eu voltei na outra semana na unidade de acolhimento, lá estava ela. E ela chegou pra mim e falou, tia, você falou pro seu marido? Falei. E aí? Ele quer, vamos apadrinhar. E ela ficou muito feliz, ela falou, tia, olha o tanto que eles são inteligentes. Ela falou, tia, tem que correr, porque existe uma burocracia muito grande. E o juizado da infância e juventude vai entrar de recesso. Bem ali no início de dezembro. Então não vai dar tempo a senhora me apadrinhar. Tem curso, tem muita coisa. Vamos conversar com a coordenadora da unidade de acolhimento, ela vai explicar para a senhora. E aconteceu o quê? Quando eu procurei a coordenadora, né, para começar a fazer todo ali a correria da burocracia do que precisava fazer, o que ela me falou? Não vai dar tempo de fazer do jeito que tem que ser feito. Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Só que, o que eu quero compartilhar com você? A Maria Eduarda, não era só ela que estava lá na unidade de acolhimento. Ela tinha mais 2 irmãos lá. Mas ela tinha me contado que ela tinha esses irmãos? Não. Ela não me falou nada. Ficou bem caladinha. Enquanto a coordenadora foi fazer as correrias, né? Pra gente poder fazer esse apadrinhamento, na semana seguinte eu voltei pra realizar a célula. De repente, uma criancinha, um menininho de 4 anos, saiu de dentro da casa, chorando, correndo. E ela tava comigo lá, e ela saiu correndo também. Aí ela foi lá perto desse menininho, abraçou ele, falou, o que aconteceu? E eu escutei ele falando pra ela, né? Esse era o Felipe. Falando pra ela que o menino tinha batido nele e tudo. E eu só escutando. Aí eu escutei quando ela falou assim, vem aqui. A maninha te protege, cuida de você e ninguém vai te bater. Quando ela falou isso, eu pensei, gente, é um irmãozinho dela. São dois. Beleza, aí ela pegou, calentou ele voltou pra dentro da casa e ela sentou do meu lado, muito caladinha. Eu falei, vem aqui. Quem é aquele menininho lá que você estava cuidando dele? Aí ela falou com uma voz muito baixinha, quase não dava pra ouvir. Tia, é meu irmão. Eu falei, você tem irmãozinho? Ela falou, tenho. Eu falei, uai, você não me falou que você tinha irmãozinho? Aí ela, pois é. E eu percebi que ela não queria muito prolongar sobre isso, né? Eu acho que ela pensou assim, se eu falar pra ela que eu tenho irmãos, ela não vai querer. Esqueci de fazer uma observação muito interessante. No primeiro dia que ela me viu, antes dela convidar para apadrinhamento, ela me perguntou se eu tinha filhos. Ela falou, tia, você tem filhos? Falei, tem. Quantos? 3. Na hora que eu falei que eu tinha 3 filhos, os ombrinhos dela assim caíram pra frente. Acho que ela pensou assim, não vai querer eu mesma. Mas aí voltando aqui, cheguei lá em casa, falei pro meu marido, amor, não é só uma menininha não. Tem um menininho também, que é o Felipe. Tem 4 anos. Gente, ele ficou muito feliz. Ele falou, gente, mas que coisa boa. Porque na altura do campeonato, dentro de uma unidade de acolhimento, ela tinha alguém que era dela, que era parente, família, né? Ele ficou tão feliz. Ele falou, bom demais, vamos apadrinhar ele também. Vai ser maravilhoso trazer ele, né? Agora, só para vocês entenderem. O apadrinhamento, ele é a partir de 7 anos de idade. Mas como o Felipe era irmão dela, e ela tinha 11, então foi autorizado ele sair junto para o apadrinhamento. Beleza. A coordenadora fez toda uma correria, fez vários ofícios, mandou para o juizado da infância e juventude, para eles autorizarem, eles ficaram conosco pelo menos Natal e o Ano Novo. E aí depois a gente precisava de fazer os cursos, né, tudo que precisava ser feito ali. E foi muito interessante, que aí ele ficou muito feliz que tinha o Felipe. Na outra semana seguinte, eu fui lá na unidade à tarde, levar umas fraldas, uns leites, umas roupas. E você não acredita. Quando eu cheguei lá, na unidade, tinha uma bebezinha linda no colo da psicóloga. Pensa numa bebezinha fofa, branquinha, do olhinho esverdeado, uma bolota de linda. E a psicóloga brincando com ela, no colo assim. Ela conversando com ela e ela rindo. Aí eu falei, nossa, doutora Juliana, é sua filha?
Porque tava muito assim, com muito amor. Ela falou, não, ela é irmãzinha da Duda. Eu falei, não, pelo amor de Deus, me conta aqui, se essa Duda tem mais algum irmão aqui dentro. Aí ela falou, não, são 3. É ela, o Felipe e a Gabriela, que é a bebezinha. Eu falei, gente, eu não acredito numa coisa dessa. E eu fui embora com aquele sorriso da bebezinha no meu coração. Cheguei lá em casa e fui contar pro marido, dar a notícia pra ele, que não era só 2, era 3. Falei, amor, você não acredita, senta aqui. E ele sentou, eu lembro como se fosse hoje. Falei, amor, não é só 2. Você acredita que hoje eu fui lá na unidade de acolhimento e tem uma bebezinha? E ela é muito linda. E ela chama Gabriela. E ela tem 1 mês. Quando eu falei isso pra ele, vocês não têm noção. Na hora, o Espírito Santo falou pra ele, são os nossos filhos que Deus havia prometido. Lá na casinha, Deus não tinha falado que seriam 6? Então ali, ele estava nos dando. Mas esses 3 filhos, na hora que ele falou isso, lá dentro de mim, foi como se fosse assim uma bola de fogo no meu coração. E eu falei, amém. Ele olhou dentro dos meus olhos e falou, amor, eu quero os 3. E eu quero para sempre, para filhos. Foi um momento muito impactante. Foi um momento assim de muita alegria, de uma mistura, né? E aí, então, passado alguns dias, nós fomos autorizados a fazer o apadrinhamento. E nós começamos a pegar os meninos na sexta-feira e devolver no domingo. Só que a Gabriela não participava do apadrinhamento, porque ela era bebê. Bebê você não tem como você pegar, levar e depois devolver, né? Modifica o sono, fica ansiosa. Os maiores já ficam. Então, bebezinho eles não autorizam. E foi tão lindo que o apadrinhamento durou 1 ano e 2 meses. E nesse tempo de 1 ano e 2 meses foi um tempo muito precioso. Foi um tempo que a gente pegava eles, levava para casa, levava para o culto no domingo. E eu me lembro que eu entregava eles sempre à noitinha depois do culto. E assim, unidade de acolhimento, eles vestem, todo mundo veste as mesmas roupas. E eu lembro que lá em casa eu montei para eles um guarda-roupa com as roupas que para eles vestir, para passear, para ir no shopping, para ir na feira, né? Para ir pro culto. E aí eu me lembro que o Felipe, pequenininho, ele falava assim para mim. E é tão engraçado que desde o apadrinhamento ele me chamava de mãe. O tanto que é interessante. Ele falava assim para mim, mamãe, eu não posso ir com essas roupinhas aqui porque senão vai sumir. Tem que ir só com roupinha velha. E eu lembro que eu ainda brincava, eu falava as roupinhas de guerra. Não tinha. Chegava na igreja, ele já corria lá, trocava de roupa, vestia a roupinha dele. Deixava nova. Deixava nova, porque senão ia sumir. E de fato, eu comprava chinelinha havaiana, quando ele voltava na próxima semana, cadê a chinelinha? Já tinha sumido. Então, assim, foi um tempo muito precioso, né, que nós vivemos ali no apadrinhamento. Quando teve 1 ano e 2 meses, nós recebemos uma ligação tão preciosa. Aí você pode perguntar, e os outros filhos? Os outros filhos estavam com o coração deles cheio de vida, né? A Lara, que é minha filha do meio, biológica, o sonho dela era ter uma irmã. E aí o que Deus fez? Deu 2 irmãs. E ainda deu um pretinho de lambuja para ela. Então, assim, ela tinha muita alegria de receber a Duda ali no final de semana. Esses meninos queriam ir embora no domingo. Imagina. Tinha que devolver no domingo, eles não queriam voltar. O Felipe dava um trabalho escondido dentro do guarda-roupa, mas o João. Uma vez a van da unidade de acolhimento foi buscar eles. E esse motorista rico, ele ficou 1h30 lá em casa, nós procurando o Felipe. Tava os 2 guardados dentro do guarda-roupa, escondido, porque não queria ir embora. E eu gritava, Felipe, nada, ninguém respondia. Então, assim, esse período foi um período muito gostoso, né, de espera. Nós ficamos grávidos ali. Uma gestação que durou 1 ano e 2 meses. Porque mesmo tendo os meninos lá, era só mais final de semana, feriado, férias. E as férias a gente não podia sair com eles de Goiânia. Então a gente fazia 2 pedaços de férias. Férias com eles, e aí pra gente poder viajar com os outros, eles tinham que ficar. Pensa o coração. Nosso coração ficava quebradinho. Mas meu marido sempre falava pra eles, falava, olha, vocês só não vão viajar conosco porque ainda não pode. É uma questão de documentação. Logo que liberar, vocês vão viajar conosco. Então eles ficavam naquela expectativa, né? E aí foi chegando ali perto de 1 ano já, e eles não queriam voltar de jeito nenhum para a unidade de acolhimento.
mas eles tinham que voltar. Existia, né, a documentação que tinha que aguardar. Ela sabia que estava correndo o processo. Sim. Desde o dia que nós apadrinhamos e deixamos ela na unidade de acolhimento, meu marido já explicou para ela. Falou, olha, meu interesse com vocês não é só apadrinhar. Vocês são os nossos filhos. O nosso interesse é de apadrinhamento com interesse de adoção. Você não pertence à unidade de acolhimento mais. O seu tempo aqui, junto com seus irmãos, é um tempo curto, até resolver. Você já é nosso. Eu lembro que nesse tempo, tão engraçado, assim que ela recebeu essa confiança, né, que ela seria nossa filha, ela pediu para chamar de pai e mãe. Então, desde o apadrinhamento, quando ela ouviu da nossa parte, olha, vocês não estou devolvendo vocês para a unidade de acolhimento. Vocês são nossos filhos. Então, ela perguntou, posso chamar vocês de pai e mãe? Claro que pode. E já era grande. E já era grande, tinha 11 anos. Foi uma conexão muito linda de coração, sabe? Onde Deus gerou ali um amor. Eu falo que Deus, Rejane, Ele fez uma transferência de amor do coração dele pro nosso. Era um amor, assim, que não tinha diferença dos meus outros filhos. Muitas pessoas perguntam pra mim hoje, vem cá, como que funciona isso? Como que é esse amor? É um amor que dói. É um amor que esquenta. É um amor, assim, não tem explicação. É igual quando você gera no ventre. Eu gerei também, mas eu gerei do coração. E hoje, como que esses meninos estão? Você pode me perguntar. Estão lindos, né? O meu primogênito vai fazer 18 já, né? O Davi, a Lara tá fazendo 15, como eu falei, o João 11, a Duda, Maria Eduarda, na época tinha 11 anos, hoje ela tem 19, esse ano ela faz 20, tá ali cursando o segundo período de psicologia, uma moça linda, honrosa, preciosa, cheia de vida, lidera jovem, lidera criança, tão honrosa. E vou te contar, ela parece mais comigo do que a minha própria filha biológica. É verdade. E ela não só parece na aparência, não. Depois vamos ver se a gente coloca uma foto, né? Pra vocês verem uma foto da minha família. Você vai me falar isso. Ela parece comigo em tudo. Na alegria, no jeito de falar, no jeito de ser. É incrível como que ser mãe do coração é muito além do que se você gerar no seu útero. A criança, né, os filhos, eles estão ali dentro do lar e eles misturam ali dentro daquele amor e daquele relacionamento do dia a dia, que eles ficam todos parecidos. Você vai ver uma foto minha da minha família e vai falar, não acredito. Quem é quem aqui? Você não vai saber discernir, né? E aí o Felipe hoje está com 12 anos, né? Então, um menino lindo, precioso, e cada um demanda um olhar diferente, né? Sempre demandou, desde o do ventre, quanto os do coração. Um olhar diferente, um cuidado diferente. Cada um é diferente do outro, cada um precisa de algo diferente. E ali Deus vai nos capacitando todos os dias para lidar, para ensinar, para conduzir. Mas sabe, eu recebo mais amor do que eu dou. Tem muita gente que fala, nossa, mas você é muito amorosa. Né? Eu sempre falo, olha, Deus é bom. Ele me escolheu para viver um sonho dele. Porque bom é só ele. Né? O amor dele alcançou aquelas crianças. O amor dele me alcançou. Né? Ele sonhou, eu falo que o meu capítulo do livro fala, vivendo um sonho de Deus. Eu vivo purinho um sonho de Deus. Né? Hoje nós estamos ali vivendo cada ano mais precioso do que o outro. Nós fizemos 8 anos de adoção. 8 anos de adoção. E as pessoas às vezes perguntam, né? Me conta como que tá, Gente, não tem diferença. Né? O amor que eu tenho por um, eu tenho por todos. A forma que eu lido com um, eu lido com todos. Porque os filhos, é o seguinte, a forma de lidar, que eu falo, é assim. Cada filho é de um jeito. Não tem como você lidar com um filho de uma maneira igual. Não tem. Porque eles são diferentes. Eu tenho filho de todos os jeitos. Então eu tenho um jeito de lidar com cada um de uma maneira diferente. Mas é com muito amor. Meu marido é um paizão também, precioso. Eu falo que ele é um pai e uma mãe misturada. Ele cuida, ele ama, ele ajuda, ele serve, brincalhão, né? E assim, é uma família realmente que o Senhor sonhou para nós. Você pode perguntar, mas uai, e os desafios? Sim, tem os desafios. Os desafios normal de qualquer casa, de qualquer família, né? Porque cada filho é uma demanda, né? E eu falo que as pessoas perguntam, você trabalha fora? Eu falo, trabalho dentro.
Eu sou CEO do lar. Olha que chique, gente. Eu tenho o privilégio de administrar uma empresa, né, de príncipes e princesa. Eu falo que é uma empresa que o pagamento não é aqui, que é tão caro, o pagamento é no céu. Tem valor eterno, né? Então eu estou ali todos os dias com esses meninos, né, conduzindo a minha casa, fazendo as coisas de casa, amando, ensinando uma mãe realmente presente, intensa, todos os dias. Então tem os desafios, como qualquer outra casa, mas é maravilhoso ver o agir de Deus, né? Ver o favor de Deus liberado sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Deus é maravilhoso demais, é um privilégio. Eu falo que viver o sonho de Deus é um privilégio para nós, né? Ainda bem que o Senhor nos escolheu. Glória a Deus por isso. Amém. É lindo, é lindo. E eu lembro, assim, você estava fazendo uma retrospectiva agora à tarde, né? Antes da nossa gravação. E eu lembro de 2018, quando você foi chamada para ir no programa da Fátima Bernardes, né? Sim. A gente já se conhecia. Então, olha só o tanto que o tempo passa. Passa muito rápido. E a Gabriela agora já tem quantos anos? 8. 8 Ela anos. acabou de fazer 8 anos. Meu Deus. Uma boneca, gente. Eu Linda. mesma não sei diferenciar os seus meninos do meio, o João e o Felipe, eu não sei qual que é da barriga e qual que é do coração. Não, e quando tá Eles tudo são muito misturado, iguais. não, e quando tá tudo misturado, eles acabam que eles, parece não, o amor, ele vai transbordando os costumes, o jeito, a forma de lidar, né? É tudo igual. Pra mim não tem diferença nenhuma. Verdade. Assim, eu sou terapeuta, né? Trabalho com psiquibiologia e eu já recebi mulher que não consegue engravidar no espaço terapêutico. E eu sempre me lembro da sua história. Porque tem pessoas que o médico já desenganou, a gente faz a terapia e a pessoa não é aberta, o coração não é aberto para adoção. E já tem famílias como você, já tinha 3 filhos biológicos, né? Que abriu a porta para adoção e outras pessoas seguiram o seu caminho. Que eu lembro Sim. que na época muitas pessoas adotaram também, né? Sim. Lá da igreja, que seguiram o seu exemplo. E depois que você foi também na mídia, né? Deixou lá o YouTube, muita gente também seguiu o seu caminho. E o que você diria para essas mulheres que têm um desejo de adotar, mas têm medo? Então, ser mãe, eu acho que o medo, ele faz parte tanto de você gerar no seu útero quanto no seu coração. Ele faz parte, mas ele só não pode te paralisar. Porque o medo é a incerteza Isso é verdade. de como que vai ser. E ninguém sabe. Nós geramos do ventre e não é garantido que o seu filho que você vai gerar do ventre, ele vai dar certo, ele vai vir perfeito, ele não vai te dar problemas, não vai te dar trabalho, né? Não tem essa garantia. Até nessa emissora de televisão que eu fui, lá na época, o tema do programa era o tabu de você adotar adolescente, né? Nossa, adolescente é tão difícil, né? E você já adotou um adolescente, levou para dentro da sua casa. Olha, eu quero te encorajar. Você que não pode ter os filhos, né, do seu útero, abra o seu coração, porque quando você gera, tanto do coração quanto do útero, é um amor, é um presente que Deus nos dá o privilégio de ter. E assim, quem garante que os nossos filhos vão dar certo é a Bíblia. É a palavra de Deus que fala que eles são flecha, que eles são herança e que eles vão ser filhos abençoados e que nós teremos ali galardão, né? Eles são as flechas nas mãos do Senhor. Então, começa talvez a dar uma lida a respeito da adoção, né? Depois a Regiane vai deixar alguns links, talvez meu lá para você seguir, para você ver, né? Hoje eu acompanho algumas mulheres que adotaram, que me conheceram na época pelo Instagram, que me procurou. Eu dei todo o caminho, né? E ela seguiu e hoje ela tem 2 filhos, 3 filhos, 2 do coração. Então a minha dica para você é não deixe o medo te paralisar. Não deixe o medo roubar o seu sonho de ser mãe. Porque ser mãe do ventre é maravilhoso, mas ser mãe do coração é um privilégio, né? É um privilégio de você que você tem, sabe? De abrir o seu coração para ser mãe. Eu vou te falar, Deus é tão lindo, é tão poderoso, precioso você poder fazer parte de um sonho que nasceu no coração de Deus para estar ali vendo o que Deus vai fazer na vida dessas crianças. Hoje eu olho lá em casa, Regiane, eu falo, gente, olha só, vivendo realmente o sonho de Deus, o que Deus tem feito na vida desses meninos. E é um privilégio tão grande ser mãe deles. Então eu quero te encorajar, não tenha medo,
procure Juizado da Infância e Juventude, né? Vai lá, põe o seu pé lá dentro, né? Ouça o que você precisa fazer. Existe todo um processo. Tem gente que pensa assim, que vai no juizado hoje e amanhã os filhos chegam. Não é assim, né? E existe uma faixa etária, que eu chamo de faixa etária ouro, que são crianças de 0 a 6 anos. A demanda de demora é 7 anos, 8 anos, né? Abre o coração, talvez, para você adotar com uma idade mais avançada, com um grupo de irmãos. Quanto mais você abranger ali essas crianças, os filhos, de repente, mais perto está a realização do seu sonho. E eu vou te falar, é um privilégio ser mãe do coração. Então, assim, busque informação, né? Porque você vai desfrutar de uma graça, de um amor incondicional. É prazeroso, é poderoso. E não fique com medo. E indo atrás da documentação e do que precisa, é importante visitar, né? Olhar no rosto das crianças, porque o desejo às vezes vem daí também, né? Essa visita. Sim, só que foi bom você falar essa pergunta. Quando nós vamos adotar, meu caso foi diferente. Meu caso por que eu falo que foi diferente? Porque eu fui fazer um trabalho dentro da unidade de acolhimento. Voluntário, né? E essas crianças, só lembrando, eram 3. Eram crianças de um perfil difícil para adoção. Era uma adolescente, era uma criança e era um bebê. Então, normalmente as pessoas querem um só e nunca, jamais difícil a adoção. Tanto é que quando eu adotei, fiz várias entrevistas na Rede Globo, Record, Juizado da Infância e Juventude, fez uma reportagem nossa muito intensa. Sabe o que aconteceu na unidade de acolhimento? Esvaziou na época. Tinha 70 crianças. Houve um desfalque. Porque as pessoas perderam medo. As pessoas tiveram mais coragem. Eu lembro que lá tinha irmãos de 5 irmãos. 4 irmãos. Eu lembro da família de uma todos foram adotados. Agora, só lembrando. Como que funciona a adoção? Você vai escolher a criança? Não. Você preenche sua documentação. Vai lá para o Juizado da Infância e Juventude. Você vai entrar na fila de adoção. E quando você for, o que você responder na ficha, de acordo com cor, se você aceita com um grupo de irmãos, se você aceita com alguma dificuldade, com alguma limitação, tudo isso é no seu documento. Quando eles entrarem em contato com você, que você for na unidade de acolhimento, você vai ver essa criança primeiro no computador. Vai ver se essa criança, se ela for compatível com o que você preencheu na ficha. Aí eles vão entrar em contato. E outra coisa, olha que interessante. Seu filho pode estar em qualquer lugar do Brasil. Lá tem a opção que você coloca, sabia? Até fora do país. Eu tenho uma amiga minha, que ela morava em... deixa eu lembrar aqui qual é o país que ela morava. Canadá. Os filhos dela estavam aqui em Goiânia. Saiu do Canadá e veio pra cá. Mas isso é tudo se você preencher lá na fichinha que você tem essa... Então, o apadrinhamento, sim, você pode escolher. Sim, no apadrinhamento... Mas a adoção, não. O apadrinhamento também você não escolhe. Os meus é porque eles estavam disponíveis, não tinha ninguém. Entendi. Entendeu? O apadrinhamento, o juizado vai te falar, olha, tem uma criança aqui, Entendi. Já tem muitos anos que está na unidade de acolhimento, ainda não apareceu pais para adotar, está disponível para adoção. Isso tudo, gente, é via Juizado da Infância e Juventude. Isso tem que ser tudo regularizado. Ninguém apadrinha fora. Entende? Tanto é que nós apadrinhamos, a gente já estava lá na unidade de acolhimento, depois a coordenadora já fez toda a documentação, eu e meu marido fizemos tudo. O curso, tudo. Inclusive, entramos na fila. Passamos um desafio. Sabe qual que foi? Mesmo com as crianças estavam liberadas, estavam livres, elas ficaram 24 horas na fila da adoção, lá no órgão, para ver se não tinha alguém antes da gente que queria eles. E se tivesse alguém na fila antes da gente que falasse, olha, eu quero, eles não ficariam com a gente. Olha que incrível. É importante você fazer tudo legalizado. É importante você fazer tudo conforme manda o juizado. Entendi. É maravilhoso demais, né? Então, assim, cada história é única, então, né? Não é um padrão, assim, pra todo mundo. Só a questão mesmo burocrática que é padronizada. Sim. Entendi. Como se diz, aquilo que tem que ser feito é em qualquer lugar do mundo. A adoção hoje
ela é no mundo inteiro. A não ser que a pessoa coloque lá que só quer na região dela. Aí vai ficar mais limitado ainda, né? Mas seus filhos podem estar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Olha só, É incrível. Que depoimento, que história mais maravilhosa. E eu queria muito agradecer você por ter aceitado esse convite, esse desafio, né? É uma honra participar. Te perguntar quais são as suas palavras finais para o pessoal que está assistindo a respeito desse assunto. A minha palavra final para você é o seguinte, que a melhor coisa que tem nessa vida é viver e desfrutar dos sonhos que Deus tem para nós. Que você ore, que você pergunte para o Senhor, né, aquilo que Ele tem para você. Você que tem um desejo de ser mãe e de repente você não tem esse filho gerado na sua barriga. Ora, fala, Senhor, o Senhor tem para mim filhos do coração? Ora, peça para Ele gerar no seu coração aquele que está no coração dele. Porque o meu desejo é que todas as mulheres que sonham em ser mãe, que possa ser mãe, ter filhos. Ter filhos é muito precioso, são uma herança do Senhor, sabe? Quero te encorajar a você orar, para o Senhor abrir os seus olhos. De repente você fala, não, eu não tenho coração. Ore, né? Porque o Senhor, Ele habita dentro de você. Ele é poderoso para gerar no seu coração tanto o querer quanto o realizar. Eu só quero te dizer que é um privilégio ser mãe desses filhos tão lindos que Jesus me deu, né? E ser esposa de um marido também extraordinário, que é um presente de Deus na minha vida. Ai, que é bom. Uma família maravilhosa que a gente ama muito, muito, muito. Muito obrigada de novo, mais uma vez. Não canso de agradecer. Por nada. E assim, baseado no que eu ouço, né, eu também gostaria de deixar uma mensagem que você que tem aquela experiência ruim, ou um exemplo ruim, às vezes, de amizade, de família, né? Que adotou uma criança, que você não ande baseado no exemplo dos outros, que você tenha coragem de construir a sua própria história, que vá atrás do seu sonho. Olha que coisa mais linda, né? O sonho da Ellen Nilce e do Wesley sendo realizado. E eu, se eu continuar falando, eu vou chorar, porque esse assunto, ele sempre me emociona muito. É verdade. Agradeço muito, muito, muito pela oportunidade, viu? Obrigada, querida. Um beijo bem grande para vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente. Amém.